Próxima questãozinha, pode botar aí na telinha. Uma equipe de especialistas do Centro Meteorológico de uma cidade mediu a temperatura do ambiente sempre no mesmo horário durante 15 dias intercalados, a partir do primeiro dia de um mês. Esse procedimento, esse tipo de procedimento é frequente, tá? Uma vez que os dados coletados servem de referência para estudos e verificação de tendências climáticas ao longo de meses, anos. As medições ocorridas nesse período estão indicadas no quadro. Está aí o quadro, o dia do mês e a temperatura em graus Celsius. No primeiro dia, ó, ele coletou essa informação, 15,5. No dia 3, 14 graus Celsius. No dia 5, 13,5. No dia 7, 18 e assim sucessivamente, até o 29º dia. Vamos lá para a pergunta. Em relação à temperatura, os valores da média, mediana e moda são respectivamente iguais a média, mediana e moda, tá? Eu estou percebendo que, deixa eu voltar aqui para a tabelinha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 dados observados, tá? Então, o que acontece? A média será o quê? A soma dos dados, das temperaturas, e dividir pela quantidade total. Perceba que não há necessidade de se calcular a média. Por quê? Em todas as alternativas, a resposta é a mesma, 17 graus Celsius. Então, não há necessidade de você calcular a média. Você vai calcular o quê? Quem vai definir essa questão é a mediana e a moda, ok? Como é que se calcula, como é que se acha a moda de uma distribuição de frequência, tá? A tabelinha está aí novamente, tá? A moda é o valor que aparece com maior frequência. Eu tenho, então, ó, se você perceber, nós vamos organizar os dados em forma de rol, tá? Eu peguei a tabela e organizei em forma de rol. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 vezes a temperatura 13,5. Uma vez a temperatura 14. Uma vez a temperatura 15. 2 vezes a temperatura 18. Três vezes a temperatura 20. Uma vez a temperatura 21,5. Então, ó, de todas as temperaturas observadas, qual foi a que apareceu com maior frequência? Está aqui, ó, no início da observação, 13,5, apareceu 4 vezes. Portanto, a moda dessa questão, dessa distribuição de frequências é 13,5. É a temperatura que apareceu com maior frequência, que apareceu mais vezes na coleta de dados. Voltando aqui de novo para a questão, estou observando que a moda foi 13,5. Então, ó, estamos entre as letras A e B. Letra A, estou vendo que a moda é 13,5. Letra B, 13,5. Letras C, D e E já estão descartadas. Então, vamos ver agora a mediana. Como é que se calcula a mediana numa distribuição de frequências? Vamos lá. Essa distribuição, está aí o rol, novamente. O rol é você organizar todas as informações em ordem crescente ou decrescente. Nós temos 15 termos, 15 temperaturas foram coletadas. Então, o que acontece? Para você descobrir quem é o termo mediano ou quem é a mediana desse rol, você vai somar uma unidade, como a quantidade de dados coletados é ímpar, você soma o total mais 1, 15 mais 1, 16, dividido por 2, 8. Então, ó, vamos contar aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo termo. O oitavo termo é o número 18. Perceba que esse termo é o termo que divide o rol em duas partes iguais. 7 termos para a direita, 7 termos para a esquerda. Portanto, a mediana é 18 graus Celsius. Alternativa correta, a letra B.
média 17, mediana 18 e moda 13,5. Alternativa correta, letra B. Tudo bem? De volta aqui comigo na telinha. Bom, normalmente, deixa eu passar aqui para a próxima questão. Isso. Normalmente, o que é que acontece? Média, mediana e moda. Quando aparece isso numa questãozinha de estatística, ela vai aparecer as três. Ele não vai à universidade, nem nenhum concurso, não vai perder tempo. Normalmente ele vai pedir as três em uma única questão. E você tem a obrigação de verificar qual delas é a mais fácil de se calcular. A mais fácil é a moda, você só dá uma olhada, vê que é o que apareceu com maior frequência. Depois você vai verificar o quê? O que eu fiz na questão. Observei que todas as alternativas tinham a mesma média, então o que é que aconteceu? Não precisei, nem perdi tempo, nem calculei a média, evidentemente, obviamente. Se por acaso todas as alternativas tivessem elementos diferentes, não tivesse nenhum elemento repetido, eu ia pela moda, que é o mais fácil de se observar. Então, você tem que estar atento a esses detalhes, certo? Vamos embora para a próxima questão. Na telinha aí. A participação dos estudantes na Olimpíada Brasileira de Matemática nas escolas públicas aumenta a cada ano. O quadro indica o percentual de medalhistas de ouro por região das edições da Olimpíada Brasileira de Matemática, de 2005 a 2009. Então, olha só, na região norte, 2%, em 2005, em 2006 manteve, 2007 deu uma queda de 1%, 2008 aumentou um pouquinho, 2009 chegou a 1%. Na região nordeste, 18%, 19% em 2006, 21% em 2007, 15% em 2008, 19% em 2009. E assim sucessivamente, em todas as regiões. Observamos que a região sudeste é a que o índice é maior de medalhista. Evidentemente que a região sudeste tem muito mais alunos participando da Olimpíada, então acontece que sempre é um percentual, a tendência, né, é que o percentual seja mais alto, já que existem muito mais escolas, então isso favorece uma ampla difusão nos estudos, né? Vamos ver o que é que ele está pedindo. Em relação, aqui já apareceu com a respostinha lá embaixo, tudo bem. Em relação às edições de 2005 a 2009, qual o percentual médio de medalhistas da região Nordeste? Tá? Percentual médio de medalhistas da região Nordeste. Então, como ele pediu o percentual médio, e já está aí na sua telinha, basta que você faça o quê? Some os percentuais da região Nordeste, está aqui, ó, 18, mais 19, mais 21, mais 15, mais 19 novamente, 1, 2, 3, 4, 5, e divide pela quantidade. Eu tenho de 2005 a 2009, 5 observações. Para calcular o percentual médio, basta que você some todos os elementos e divida pela quantidade. Portanto, ó, alternativa correta, letra C, 18,4%. Ok? De volta aqui comigo na telinha. Média aritmética, você tem que estar atento a esse tipo de questão. Geralmente está caindo na UFRN, no Enem, como você viu, caiu de novo esse ano. Então, questões que envolvem médias, tá? Pode ser aritmética, pode ser a ponderada, elas sempre estão aparecendo aí nos concursos, tá? Nessa reta final, é importante que você faça o quê? Que você veja muitas questões resolvidas, tá certo? Quanto mais questões você tiver em contato, quanto mais aula você estiver assistindo, isso vai facilitar a sua lembrança, a sua revisão. Esse é um período de revisão. Então, é importante que você veja muitas questões resolvidas. Tente fazer, vá relembrando detalhes que você viu no início do ano, alguma coisa que você esqueceu. Então, é importante mais do que nunca que você assista às nossas aulas na TV. Tá? Você assistindo, você vai ter a oportunidade de relembrar muitos detalhes que serão pertinentes, eu tenho certeza, para a realização de uma boa prova. Tá?